Olá! Neste vídeo você vai aprender o que é e para que serve o CTE, que significa Conhecimento de Transporte Eletrônico. O CTE é um documento que existe para registrar as operações de serviço de transportes realizadas em todo o Brasil, seja uma operação entre municípios ou entre estados. Qualquer operação de serviço de transporte pode ser registrada com um conhecimento de transporte de mercadoria. Como o CTE também é um documento eletrônico, ele funciona similar a outros documentos eletrônicos como NFE, NFC, etc. A sua validade fiscal se dá por meio de um arquivo chamado arquivo XML. Nele contém todas as informações do conhecimento de transporte, bem como também a sua assinatura digital, dada por meio de um certificado digital. Então nós já podemos concluir que, para emitir um conhecimento de transporte, primeiro, você precisa de um software habilitado para emissão de conhecimento de transporte. Nós da S Informática possuímos um software habilitado para emitir qualquer conhecimento de transporte. Segundo ponto é que a sua empresa deve estar credenciada e habilitada para a emissão de conhecimento de transporte dentro do seu estado. Então procure a Cefaz do seu estado para habilitar. Geralmente, empresas que emitem esse tipo de documento fiscal são empresas que trabalham especificamente com o ramo de transporte, como prestadora de serviço de transporte. O limite de velocidade numa zona escolar é 40 e não 80. Não, se ele estiver atrasado. Dependendo da forma como a mercadoria seja transportada, a empresa que irá emitir o conhecimento de transporte, ela deve ter uma informação chamada RNTRC, que significa Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. Essa informação ela é obrigatória para se emitir quando o conhecimento de transporte for rodoviário, o tipo for rodoviário, porque existe conhecimento de transporte aquático e tudo mais. Então cada um tem suas particularidades. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis. A terceira coisa necessária para emitir o CTE é um certificado digital. A assinatura desse arquivo se dá por meio do certificado. Então, se você não tem um certificado digital, procure um órgão habilitado para emissão e faça o seu certificado digital. Nós, por exemplo, da S Informática, somos um órgão credenciado para emitir certificado digital. Então, você pode nos procurar e fazer o seu certificado conosco. O CTE, visto que é um documento relacionado ao transporte de carga, ele é totalmente referente ao frete da mercadoria. Sendo assim, existe uma pessoa que vendeu a mercadoria, uma pessoa que irá receber a mercadoria e a empresa que irá efetuar o transporte. Essa empresa é que irá emitir esse documento fiscal, que é o conhecimento de transporte eletrônico. Vale ressaltar que após a emissão do conhecimento de transporte, ele deve ser impresso. Então você também necessita de uma impressora de folha A4, que é o mais comum, para imprimir o documento auxiliar do conhecimento de transporte, que é o DACT. Nele contém todas as informações que você colocou lá na hora de emitir o seu conhecimento de transporte. Ou será que não? Vamos entender agora um pouco das informações que estão contidas no CTE. No topo do documento, no cabeçalho, nós temos as informações da empresa que emitiu o conhecimento de transporte, ou seja, geralmente a transportadora. Logo ao lado dos dados do emitente, nós temos algumas informações gerais, como o modelo do documento fiscal, número, série, data e hora de emissão. Okay? O número do documento fiscal e a série funcionam da seguinte forma. O número é uma sequência de 9 dígitos, que vai até o 999.999.999. Quando ele chegar nesse número limite, essa numeração ela deve ser reiniciada e a série incrementada a um número. Ou seja, se você está emitindo seu primeiro conhecimento, número 1, e a série 1, quando você emitir 1 bilhão de conhecimentos, esse número será reiniciado para 1 novamente e a sua série vai virar 2, e assim sucessivamente. Também junto com essas informações está um código de barras bem grande com uma numeração abaixo. Isso é a chave de acesso. Essa chave é uma chave única para cada CTE, onde distingue todos os CTEs na base nacional. E com essa chave, a empresa pode consultar e ver todos os detalhes do conhecimento de transporte.
Logo abaixo dessas informações, nós temos outras, como a natureza da prestação do serviço, o tipo do conhecimento, o início e fim da prestação desse serviço, ou seja, o estado e a cidade onde deu-se início àquela prestação de serviço e logo depois o estado e a cidade que se deu o fim dessa prestação de serviço. Vale ressaltar que para cada destinatário de uma mercadoria deve ser emitido um conhecimento de transporte. Por exemplo, eu emito 3 notas fiscais para uma mesma empresa. Cada nota fiscal com mercadorias diferentes, mas eu posso emitir um único conhecimento de transporte, visto que as 3 notas fiscais são para o mesmo destinatário. Então, eu posso englobar essas 3 notas fiscais em um único documento referente a um único frete. Logo abaixo desses dados, nós temos os dados de 5 pessoas que estão ligadas ao conhecimento de transporte. Primeiro, o emitente do conhecimento. O emitente é a transportadora, responsável por emissão desse documento fiscal. Logo abaixo dos dados do emitente, nós temos também os dados do remetente, ou seja, a pessoa responsável pela emissão da nota fiscal e que solicitou o serviço de transporte. Esses dados eles são obrigatórios, visto que foi a empresa que iniciou a operação de venda da mercadoria. Logo após isso, nós temos os dados do destinatário, ou seja, a pessoa que está recebendo essa mercadoria, a empresa que solicitou a compra dessa mercadoria. Por isso, como eu disse anteriormente, só pode ser emitido um único conhecimento de transporte para cada destinatário. Se você emitir 3 notas fiscais, cada nota fiscal para um destinatário diferente, você tem que solicitar a empresa para emitir 3 conhecimentos de transporte, pois serão 3 fretes diferentes. Logo também nós temos 2 informações opcionais, que são as informações do recebedor e do expedidor. Recebedor é a pessoa física ou jurídica que será responsável por receber a mercadoria. Geralmente é o destinatário, mas pode não ser. Pode ser uma empresa terceirizada que ficará responsável por receber essa mercadoria e entregá-la ao destinatário. Então, caso haja essa pessoa, deve ser colocado os dados do recebedor no conhecimento de transporte para que o transportador saiba a quem entregar a mercadoria. O mesmo se aplica ao expedidor, só que o contrário. O expedidor é a pessoa física ou jurídica que entregará a mercadoria ao transportador. Geralmente é a pessoa que emitiu a nota fiscal que entrega a mercadoria, mas essa empresa que emitiu a nota pode dar a mercadoria para outra empresa e essa outra empresa entregar a mercadoria para o transportador para efetuar a carga. Sendo assim, essa empresa intermediária é o expedidor e deve sim ser colocados os dados dela no conhecimento para que tudo fique ligado. Por último, não menos importante, nós temos os dados do tomador do conhecimento de transporte. O tomador é a pessoa que pagará o frete. Então, existe 2 tipos de frete. O frete que já é pago no ato ou que será pago ao final do transporte. Se o frete foi pago no ato do transporte, significa que o tomador é o emitente da nota fiscal, quem solicitou o serviço. Se o frete será pago ao final da operação, significa que o tomador é o destinatário, pois ao final, quando a carga chegar lá, o destinatário irá pagar pelo serviço de transporte. Logo abaixo dos dados dessas pessoas, vem os dados de carga referente ao produto predominante na carga, a quantidade de volumes transportados. Logo abaixo vem referente a valores, quanto foi pago na prestação do serviço, ou seja, quanto foi o frete. E logo abaixo nós temos os dados de documentos fiscais relacionados ao conhecimento de transporte, ou seja, as notas fiscais que são referentes a esse transporte dessa mercadoria. E logo abaixo, para finalizar, nós temos algumas outras informações adicionais que possam vir a ser interesse ou da pessoa que solicitou o transporte ou do fisco. Mas aí você vai e me pergunta, Luan, mas eu sou uma empresa pequena, eu faço minhas vendas, tudo bem, emito minhas notas fiscais, mas eu só entrego dentro da minha cidade, mesmo assim eu preciso emitir esse conhecimento de transporte? Aí eu te digo, calma, não necessita. Se você faz apenas entrega simples, dentro da sua cidade, ou se você tem o seu próprio caminhão, não necessita você mesmo emitir o seu conhecimento de transporte, visto que são operações mais simples. Agora, caso você trafegue com o seu caminhão, ou você contrate um frete para passar de um estado para outro, para passar de uma cidade que vai de um lado do seu estado para outro, aí sim você precisa de um conhecimento de transporte para que registre aquela operação de transporte de carga. Ah, bom.
Aí de repente surge uma dúvida para você. Luan, eu emiti o conhecimento, mas sem querer não coloquei uma informação ou coloquei uma informação errada. E agora? Você pode efetuar o cancelamento do conhecimento de transporte em até 24 horas após a emissão. É o prazo de cancelamento legal do CTE. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele gostei, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações sempre que nós soltarmos um novo vídeo. Não deixe também de nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @si.informática, nosso canal do Telegram. Se inscreve e acompanha para que você sempre fique por dentro das novidades que a gente vem trazendo. Um abraço e até a próxima.